Neto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação. Não custa nada, não demora mais que 10 segundos para fazer isso e você vai ajudar muito o nosso canal. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 22, versículo 20 e vamos até Gênesis capítulo 22, versículo 24, que são os últimos 5 versículos que ficaram faltando para a gente terminar o capítulo 22. O capítulo 22 fala basicamente de Deus provando a fé de Abraão. Como esses últimos 5 versículos falam de um assunto muito diferente, eu resolvi não incluir no capítulo 22 e fazer um capítulo à parte. Esses últimos 5 versículos, eles são importantes, tá? Ele mostra os principais parentes de Abraão, né? Para a gente entender uma parte da história que ainda será contada em um vídeo futuro, tá? Eu vou fazer um gráfico para mostrar esses personagens. Por uma questão didática, eu vou acrescentar alguns nomes, algumas pessoas que não estão mencionadas especificamente nesse trecho na Bíblia, e também eu vou vou deixar de falar alguns outros nomes que aparecem nesses últimos 5 versículos. Vou colocar aqui um gráfico para ajudar na visualização, vou colocar um esquema, tá? Para ficar mais fácil a compreensão e a visualização. E seguindo então o nosso esquema, nós podemos ver aqui o primeiro nome, né, o que está mais acima, que é Terá. Terá foi o pai de Abraão e Terá teve outros 2 filhos, tá? Então Terá, contando com Abraão, Terá teve 3 filhos ao todo, tá? Isso significa que Abraão teve como irmãos Arã e Naor, tá bom? Abraão teve o seu filho Isaac com a sua esposa chamada Sara. Eu sei que tem a Agar, eu sei que tem o Ismael também, porém, né, por uma questão didática, para não ficar muito bagunçado aqui, eu não vou colocar o nome deles, tá bom? Então Abraão teve um filho Isaac, tá? Lembrem-se, né, que Arã teve um filho chamado Ló. Nós acompanhamos a história de Ló, né? Quando ele foi morar em Sodoma e Gomorra, ele fugindo da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló é bastante conhecido pela gente, tá? Então, Abraão, né, vendo aqui o gráfico, tá? Vocês veem que Abraão foi tio de Ló, que também, né, a gente pode dizer que Ló foi sobrinho de Abraão, e após a morte de Arã, que aconteceu quando eles viviam ainda na cidade natal chamada Ur dos Caldeus, após a morte do pai, Ló teve Abraão como uma figura paterna. E assim que Abraão saiu de Ur dos Caldeus em direção ao Egito, a Canaã, a outros territórios, Ló o seguiu por muito tempo, tá? Então a gente pode ver também que isso significa que Isaac e Ló são primos, né? Tá? E que Isaac é sobrinho de Arã, né? Apesar de não tê-lo conhecido, Isaac nasceu bem depois de Arã vir a falecer, e vemos que Isaac, ele também foi sobrinho de Naor, tá bom? E agora vamos focar em Naor, né? Um dos irmãos de Abraão. Naor teve 8 filhos com a sua esposa chamada Milca, tá? Teve também mais 2 filhos com a concubina. Então, Naor teve ao todo 10 filhos. Porém, o que é mais importante, tá? O que eu queria focar mais foi o seu filho Betuel, tá bom? Então, aqui eu só estou colocando Betuel, mas saibam que ele teve outros 9 filhos, tá bom? Betuel, como vocês podem ver pelo gráfico, foi primo de Ló,
e foi primo também de Isaac, tá? Então, Betuel era sobrinho de Abraão, né? Ou a gente pode dizer que Abraão era tio de Betuel. Betuel, por sua vez, ele deu origem a Rebeca, né? E a um irmão da Rebeca chamado Labão, tá? Então, focando aqui em Naor, tá? Então, Betuel foi filho de Naor com a sua esposa Milca, tá? Aqui eu não estou colocando o nome de nenhum dos filhos que ele teve com a sua concubina, tá bom? Então, o que a gente pode tirar aqui desse quadro? Vamos acompanhando. Abraão em relação a Betuel. Tá? Abraão é tio de Betuel, isso significa que Betuel é sobrinho de Abraão. Abraão e Rebeca. Tá? Abraão é tio, avô de Rebeca, enquanto a gente pode dizer que Rebeca é sobrinha neta de Abraão. Né? A Rebeca, em relação a Naor, ela é neta de Naor, enquanto Naor é avô de Rebeca, tá? Aqui, vamos lá. Isaac e Betuel, nós já falamos, eles são primos e primos de primeiro grau, tá bom? Primos de primeiro grau. E isso significa que Isaac e Rebeca são primos, mas são primos de segundo grau, tá? Então vamos acompanhando ali o gráfico, tá bom? Então Isaac e Betuel são primos, tá? Então Isaac em relação ao filho de Betuel, ele é um primo do segundo grau. Então Isaac é primo do segundo grau de Rebeca e é primo do segundo grau de Labão, tá bom? E é isso que eu queria que vocês entendessem aqui. Por que eu estou falando esse monte de nome? Por que eu estou falando da questão ali desse parentesco, né? Para vocês entenderem o parentesco. Por causa do seguinte, desde os primórdios, né, os israelitas, né, os hebreus, os judeus, eles sempre enfatizaram a proibição do casamento estrangeiro, tá? E isso, o motivo era religioso, tá? O motivo não tem nada a ver com eugenia, o motivo não tem nada a ver deles se sentirem superior e não quererem misturar os seus genes com outras pessoas. O motivo era religioso, tá? Então, por exemplo, vamos lembrar que os moabitas, né, que viviam ali ao redor dos hebreus, e os amonitas, né, o povo moabita e o povo amonita, viviam ao redor dos hebreus, né? E nós lembramos que os moabitas e os amonitas, eles eram parentes distantes dos hebreus, né? Lembre-se que os moabitas e os amonitas, eles são filhos, né, vamos dizer assim, são descendentes de Ló, né? Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló teve filhos com as suas duas filhas, né? Teve descendentes com as suas duas filhas, que acabaram dando origem, né, através de sua filha mais velha, deu origem aos povos moabitas, e de sua filha mais nova, deu origem aos amonitas. Porém, esses povos, apesar de virem de ser descendentes de Ló, eles acreditavam em falsos deuses, eles acreditavam em deuses pagãos, tá? Então, sempre os moabitas e os amonitas ficavam tentando trazer os hebreus para o mau caminho, tá? Sempre tentavam desviar os hebreus do verdadeiro Deus, né? De Deus de Abraão. Então, por conta disso, os hebreus não queriam que seus filhos, né, que seus parentes ali próximos, casassem com esses parentes mais distantes, com esses parentes desses povos ao redor, por uma questão religiosa, porque eles temiam que eles acabassem deixando de crer em Deus e passassem a cultuar imagens, a cultuar os falsos deuses, tá? Nós vamos ver em histórias futuras, né, quando os judeus formarem um reino, nós vamos perceber que quando entra no poder, quando governa um rei
que segue Deus, né? O Deus dos hebreus, que segue o Deus de Abraão, nós vamos ver que o reino prospera. Quando eles entram em batalha, eles ganham as batalhas, tá? Tudo aquilo que eles desejam acaba dando certo. Porém, quando vem um outro rei que acaba desviando do caminho e esquecendo do Deus dos hebreus, esquecendo do Deus único, do Deus de Abraão, e passa a seguir os falsos deuses, passa a seguir imagens, passa a seguir ídolos, nós vemos que ocorre o contrário, né? Os hebreus acabam perdendo todas as batalhas, o reino não prospera, eles acabam passando fome, são invadidos, tá? Então, para eles era muito importante, tá? A questão de vitória numa guerra, a questão deles evoluírem, a questão deles progredirem, está muito relacionada para os judeus com a questão da fé em Deus. Seguindo Deus, a gente prospera. Deixando Deus de lado, o nosso povo declina, o nosso povo recai. Então, eles tinham muito enraizado, né, em suas ideias a proibição do casamento com os hebreus, com outros povos, né, com outros estrangeiros, mesmo que fossem parentes distantes, tá? Porém, existe aqui o livro de Ruth, né? Nós não falamos ainda do livro de Ruth, nós vamos falar, né, na hora apropriada, mas só que aproveitando, né, a história de Ruth para a gente frisar aqui o seguinte: o livro de Ruth, ela era uma moabita, né? Ela era de Moabe. Isso significa que ela era descendente de Ló, com a sua filha mais velha, tá? E lembrem-se que os moabitas, eles acreditavam em falsos deuses, tá legal? Então, os hebreus não gostavam que os seus filhos, né, se casassem com amonitas e com moabitas. Porém, a Ruth, apesar de ser moabita, ela acaba se convertendo, né, para o Deus de Israel. Ela abandona os falsos deuses e acaba indo, né, de encontro ao Deus de Israel, ao Deus do Deus de Abraão. E com isso, ela acaba sendo bem aceita e ela é bem recebida. Então, para ficar bem claro que a questão não é de eugenia, a questão não é de se sentirem um povo superior. A questão é mesmo religiosa, tá? Se a pessoa da outra religião, que acredita em outros deuses, abrir mão disso e passar a acreditar na mesma fé que eles, no mesmo Deus que eles acabam recebendo isso de braços abertos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos. Hoje nós vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio de História Esquecidas da Bíblia.